Livro do profeta Daniel. Chegamos ao capítulo 9 do profeta Daniel. Estamos quase terminando Daniel, não é? Capítulo 9 de Daniel. Prestem bem atenção. Este capítulo tem duas grandes divisões. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, dos versos 1 até do verso 1 até o 19, nós temos a oração de Daniel. Lemos a oração de Daniel ainda há pouco, não é? Depois dos versos 20 a 27, nós temos a resposta de Deus à oração de Daniel. Então, a primeira parte é a oração de Daniel, a segunda parte é a resposta de Deus à oração de Daniel. Hoje nós vamos começar a considerar a primeira parte. Não vamos ler toda a oração de Daniel. Lemos ainda há pouco, não é? Então, já lemos. Eu vou reler apenas os 3 primeiros versos. Hoje eu quero começar a considerar com vocês as circunstâncias desta oração. Vamos aprender com as circunstâncias dessa oração. Oportunamente, nós vamos considerar a oração propriamente dita, ok? Leio os 3 versos, primeiros versos, 1, 2 e 3. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o povo que se reúne neste lugar é o teu povo. A palavra, ora lida, é a tua palavra. Este que fala, Senhor, é teu servo. Portanto, nós te pedimos, fala conosco. Fala conosco. Precisamos, queremos, desejamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Muito bem, irmãos, como eu disse, hoje nós vamos começar a considerar apenas as circunstâncias da oração de Daniel. No futuro, querendo Deus, nós consideraremos a oração em si. Mas comecemos hoje a considerar as circunstâncias. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a circunstância histórica que cerca esta oração de Daniel. Dê uma olhada, o verso 1 diz que esta oração foi feita no primeiro ano de Dario. Então, nós precisamos nos situar aqui. Primeiro ano de Dario. Você certamente conhece essa parte da história, porque nós já passamos por lá. Você certamente se lembra que essa história está registrada lá no final do capítulo 5 de Daniel. Final do capítulo 5 nos conta como foi que Dario assumiu o poder com a morte de Belsazar, a consequente queda da Babilônia. Isso está no final do capítulo 5. Eu vou ler os versos 30 e 31 do capítulo 5, para você se lembrar, refrescar a sua memória. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus.
E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, foi nessa época que Daniel fez essa oração. Primeiro ano de Dario. Para você entender mais claramente a circunstância histórica da oração de Daniel, olhe também o início do capítulo 6. Porque o início do capítulo 6 diz que, ao assumir o poder, Dario resolveu reestruturar a sua equipe de governo. Está aí logo no início do capítulo 6. Diz aí que, no verso 1, diz que ele constituiu 120 sátrapas. Esses sátrapas eram governadores das províncias do reino. 120 governadores. Ele está estruturando aí a sua equipe de governo. E aí diz que sobre estes 120 sátrapas, no primeiro escalão do seu governo, o Dario constituiu 3 presidentes. Verso 2. Achou aí? E quem era um desses 3 presidentes? Daniel. Então, Daniel era do primeiro escalão do governo de Dario. E ele era dos 3 o mais destacado, porque o verso 3 do capítulo 6 diz que Dario fazia planos de colocar Daniel sobre todo o reino. Foi isso que despertou ciúmes e eles arrumaram um jeito de puxar o tapete de Daniel, ele foi parar na cova dos leões. Lembra da história? Então, foi no primeiro ano de Dario. Essa é a circunstância histórica da oração de Daniel no capítulo 9. O que tudo isso significa? O que significam estas circunstâncias históricas? Irmãos, a gente pode concluir que Daniel era um homem muito ocupado. Não é verdade? Daniel foi levado para o exílio ainda adolescente. E você se lembra que ele foi submetido a um treinamento e depois desse treinamento ele foi recrutado para servir na corte da Babilônia. E desde então, desde cedo, Daniel se tornou um homem do Estado. Ele era um homem que conhecia as entranhas do governo. Ele era um homem que servia na administração pública. Então, aí está dizendo que foi exatamente nessa época que Daniel fez essa oração. E aí diz que ele fez essa oração no primeiro ano de Dario. Primeiro ano. Eu imagino que esse foi um ano especial, um ano de muitas demandas para Daniel. Pense comigo, ele é um dos 3 maiores do império, com possibilidades de ascender ao topo da pirâmide governamental. Ano de mudança de governo. Equipe de transição. Imagine quantas pressões adicionais pesavam sobre os ombros de Daniel. Quantas demandas, quantas decisões importantes, quantas responsabilidades exigiam tempo, exigiam energia de Daniel. Repito, Daniel, no primeiro ano de Dario, é um dos 3 homens mais poderosos do império. Imaginem quantos papéis, quantos documentos a serem
examinados. Quantas reuniões de gabinete, quantos repórteres, quantas entrevistas, quantas decisões importantes. Irmãos, as circunstâncias mostram que Daniel tinha uma vida muito intensa. Daniel era um homem muito ocupado. Além disso, ao considerar as circunstâncias históricas desta oração, a gente tem que concluir que Daniel aí é um homem velho. Ele, lendo a sua Bíblia, ele concluiu que Deus havia revelado a Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Talvez falte aí uns 2 ou 3 anos para o fim do cativeiro. Daniel está lá desde o início. Chegou lá adolescente, 14, 15 anos. Então, pelas contas, final do cativeiro, Daniel deve ter por aí uns 80, 82 anos. É um velho. Servindo a administração pública, mas um velho. Cansado. Preste atenção. Não apenas um homem muito ocupado, mas certamente um homem velho, um homem cansado. Mas nem por isso não era um homem que não orava. Daniel era um homem de oração. Você certamente se lembra que foi exatamente no reinado de Dario que Daniel foi lançado na cova dos leões. E qual foi a estratégia dos desafetos de Daniel? Descobriram que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Uau! Está aí a nossa chance de puxar o tapete dele. Convenceram Dario de passar um decreto que pudesse criminalizar a prática de Daniel. Tornou-se criminoso por causa da sua vida de oração. Então, as circunstâncias desta oração de Daniel, que nós vamos começar a analisar a partir de hoje, ao longo das próximas semanas, mostram para nós que, a despeito de todas as suas demandas, a despeito das suas muitas obrigações, a despeito das suas enormes responsabilidades, a despeito de todas as pressões, apesar de ser um homem cansado pelos muitos anos de vida, Daniel era um homem de oração. Então, o que é que nós podemos aprender com as circunstâncias desta oração? Daniel tinha tudo para se eximir da oração. Daniel tinha tudo para se esquivar da prática da oração. Poderia dizer: estou muito cansado, não tenho tempo, tenho coisas muito importantes a fazer, não tenho vaga na minha agenda. Mas não foi assim. Aqui nós encontramos um homem ocupado, atarefado, velho, cansado, mas que orava de maneira regular. Velho, cansado, ocupado, mas de joelhos em oração diante de Deus. Foi no primeiro ano de Dario. Talvez no ano mais intenso da vida de Daniel, aos 82 anos, cheio de ocupações, mas com uma vida intensa de oração. Então, irmãos, o meu ponto aqui é simples. Esse texto nos ensina
que as muitas ocupações, que as muitas responsabilidades, que as grandes exigências da vida não são desculpas para nos afastar do trono da graça de Deus. Pelo contrário, quanto maiores forem as nossas ocupações, quanto maiores forem as nossas responsabilidades, tanto maior é a nossa necessidade de orar. Dizem que Martinho Lutero é que dizia: eu tenho tanto a fazer hoje que eu não consigo prosseguir sem gastar pelo menos 3 horas diárias em oração. Era assim que Martinho Lutero via a sua necessidade de oração. Quanto mais ocupações, quanto mais responsabilidades tivermos, maior a necessidade de recebermos da graça de Deus que nos vem por meio da oração. Irmãos, não tenham dúvidas, a nossa vida de oração ela é medíocre. Não é por causa da nossa agenda, não. É por causa do nosso coração. A nossa vida de oração é medíocre. Não é por causa da nossa agenda, mas é por causa do nosso coração. A nossa agenda só revela o estado do nosso coração. A oração não está na sua agenda porque ela não está também no seu coração. A oração não está na sua agenda porque ela não é importante para você. Ela não está na sua agenda porque ela não é prioridade. Você não ora não é porque não tem tempo, é porque acha desnecessário. Uma perda de tempo. Não preciso. Sempre que o seu coração quiser justificar a sua falta de oração com a sua agenda muito ocupada, por favor, não creia no seu coração. Ele é mentiroso. Ele é enganoso. Não creia, o seu coração mente para você. Se o seu coração estiver dizendo que o seu problema é falta de tempo, não acredite. Deixe mostrar o exemplo maior de oração, maior do que Daniel, que é o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vá lá. Mateus não, Marcos. Desculpem, irmãos, Marcos. Capítulo 1 de Marcos. Eu leio os versos 35 a 37. Olha só esta narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos 1, 35 a 37 diz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, isso é, tendo Jesus levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Irmãos, o verso 36 sugere que os apóstolos, ao acordarem, perceberam que Jesus não estava mais. Jesus levantou primeiro. Não tendo encontrado Jesus, eles procuraram diligentemente. O verso 35 diz que Jesus levantou cedo, alta madrugada, e foi para um lugar deserto orar. E quando os apóstolos encontraram Jesus, eles disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Se você der uma olhadinha no verso 33, você vai descobrir que toda a cidade estava reunida à porta de onde Jesus estava hospedado. Todos
te buscam. Irmãos, é como se os apóstolos dissessem: Senhor, com tanta demanda, com tanta coisa para fazer, está assim de gente lá na porta, a cidade toda está lá, gente enferma para ser curada. E o Senhor aqui, orando, com tanta coisa importante, com tanta demanda, e o Senhor aqui, todos te buscam. Mas Jesus sabia melhor do que os apóstolos o que de fato era importante. Vejam agora Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos 15 e 16. Porém, Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ou seja, a fama de Jesus estava crescendo cada vez mais. Agenda superlotada, muitas demandas e muitas exigências ministeriais. Ele, porém, contudo, todavia, se retirava para lugares solitários e orava. Não tinha demanda mais importante para Jesus do que a sua vida de oração. É isso que está sendo dito aí. Grandes multidões afluíam para ouvirem Jesus. Pessoas que desejavam ser curadas por ele, mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Por que Jesus era um homem de oração? Será que ele era um homem de oração porque tinha uma agenda tranquila? Será que ele era um homem de oração porque não tinha coisa mais importante para fazer? Não, irmãos. É porque ele tinha as suas prioridades no lugar certo. Então, eu não tenho dúvida, o problema da nossa falta de oração não é a nossa agenda. O problema da nossa falta de oração é o nosso coração. A nossa vida medíocre de oração revela um coração autossuficiente. Quando nos eximimos de orar, nós estamos dizendo sem palavras: eu não preciso do Senhor, eu me garanto. Eu sou autossuficiente. E Tiago disse que esse tipo de autossuficiência, que Tiago chama de pretensão arrogante, lembra? Ele diz: olha, você não devia dizer, olha, eu vou lá, vou fazer isso, eu vou lá, vou fazer aquilo, vou. Não, diga se Deus quiser, Tiago diz. Esse tipo de pretensão arrogante, de autossuficiência, de autonomia, ele diz, isso é maligno. Toda jactância semelhante a essa, diz Tiago, é maligna. Irmãos, foi Satanás, lá no Éden, que plantou no coração humano a crença de que ele pode se virar sozinho, de que ele pode se virar sem Deus, de que ele se garante. Irmãos, nós não oramos porque nós acreditamos nesta mentira de Satanás, isso é maligno. Nós não admitimos, é claro. A gente sabe que é feio admitir isso. Mas lá no coração, lá no fundo do coração, essa semente maligna da autossuficiência está plantada. Lá no coração, você está dizendo, quando não ora, eu me garanto. Eu me garanto. Mas hoje eu quero fazer um apelo a você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que você não se garante.
você não é autossuficiente. Eu espero que Deus hoje tire essa autossuficiência maligna do seu coração. Porque se Deus tirar do seu coração esta autossuficiência maligna, vai aparecer espaço na sua agenda. Ah, eu não tenho dúvida. Vai aparecer espaço na sua agenda. O apóstolo Paulo, depois de dar longa instrução sobre a vida cristã, lá no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, ele dá tem uma longa sessão de instrução como viver a vida cristã. No lar, não é? Maridos, amem as suas mulheres. Mulheres, sejam submissas ao seu... Com a criação de filhos. Pai, cria os seus filhos assim, não provoque a ira. Filhos, obedeçam aos seus pais. No trabalho, né? Senhores, tratem de maneira digna os seus empregados. Servos, olha, vocês respeitem os seus senhores. Paulo está dando instrução no capítulo 5 sobre como viver a vida cristã. Mas quando ele chega lá no capítulo 6, depois de dar essa série de instruções sobre como viver a vida cristã no lar e na sociedade, 6:10, ele fala assim: quanto ao mais, é como se fosse um pós-scripto, né? Um PS. Depois de dar as instruções, ele falou: olha, finalmente tem uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, você não se garante no casamento, você não se garante na criação de filhos, você não se garante no seu trabalho, você precisa ser fortalecido no Senhor, você precisa ser fortalecido na força do seu poder. Então, para viver esse tipo de vida que eu acabei de lhes prescrever, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor. E aí a gente vê, Paulo, como é que eu me fortaleço no Senhor? Dentre outras coisas, Paulo vai dizer no verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Percebe? Irmãos, falta de oração, essa autossuficiência maligna, explica muito dos nossos problemas conjugais, explica muito dos nossos problemas na criação dos nossos filhos, explica muito dos nossos problemas no trabalho. Irmãos, em suma, ao olhar as circunstâncias históricas desta oração de Daniel, nós podemos aprender que a pobreza da nossa vida de oração não é por causa da nossa agenda, mas é por causa do nosso coração. Nós nos afastamos da vida de oração porque Satanás plantou a semente da autossuficiência no nosso coração. E essa semente maligna da autossuficiência é que nos afasta do trono da graça, da vida de oração. E isso perturba em muito a nossa existência nesse mundo. Bagunça a nossa vida sem que nós percebamos. Então, hoje, meus irmãos, eu oro, eu peço a Deus que Deus convença a você e convença a mim também de que nós somos totalmente dependentes dele. Nós não somos autossuficientes. Nós não nos garantimos. A minha oração é para que Deus convença o nosso coração de que não somos autossuficientes, porque se ele nos convencer, nós seremos pessoas de oração. O problema não é a nossa agenda, o problema não é as demandas que pesam sobre os nossos ombros, o problema é o nosso coração.
Que Deus trate do nosso coração hoje. Que Ele nos convença de que nós somos pobres, necessitados e carentes de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.